você tem um minuto para Deus, Deus tem uma eternidade para você. Nós vamos falar hoje de um grande mistério. Nós vamos falar sobre o mistério da alma do homem e do inferno. Então vamos ler aqui em Eclesiastes. E o pó volte à terra como era, está definido. O pó voltou para a terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu, está definido. O espírito volta a Deus que o deu. Mas não fala da alma. A alma é o litígio. A alma é a disputa entre Deus e Satanás. Vamos falar um pouco sobre o inferno agora. O que é o inferno? O inferno são prisões eternas. Da mesma forma que você tem prisões na terra, que para alguns são eternas, né? A prisão perpétua, por exemplo. Bom, não seja se é eterna, né? Porque a prisão perpétua a pessoa morre e acabou. Eterna, gente, é um termo terrível. Eterna é um termo maravilhoso, eternidade com Deus. Ou prisões eternas, que chama inferno. Você se lembra quando Yeshua ressuscita e ele fica 3 dias nas regiões inferiores da terra e ele vai pregar a quem? As almas. Diz aqui espíritos, alguma Bíblia, não pode ser espírito, as almas em prisão, que o espírito já voltou para Deus, segundo a Bíblia. Então o litígio está em torno das almas, e ele vai pregar para as almas em prisão desde a época de Noé. Você se lembra disso? O inferno ainda não existe. O inferno só vai existir depois do milênio. Tanto que ele não existe, que Satanás, durante o milênio, ele é amarrado, somente amarrado. Mas depois que acaba o milênio, ele é solto, para enganar as nações e levantar um contingente de guerreiros para vir contra o reino milenar. Aí então o que vai acontecer? Aí vai existir inferno. Ele é lançado no inferno com os seus anjos, com todos os seus poderes. E quem que vai com ele para o inferno? Deixa eu te contar uma coisa, o inferno não foi feito para nós. Os espíritos são eternos. Os espíritos malignos são eternos. Então eles precisam de um lugar para que sejam colocados. E esse lugar chama inferno. O inferno não foi feito para nós, foi feito para eles. Mas aqueles que nessa vida se associarem a esses espíritos malignos irão para este presídio eterno que chama inferno. Deus nos deu uma chance que chama Evangelho. O que vai ter nesse inferno? Essas prisões eternas. A Bíblia diz que lá vai ter choro, ranger de dentes. O próprio Salvador disse isso. Diz que há um fogo que não apaga nunca, e vermes que devoram e não morrem, e nem as almas são exterminadas. É um constante terror e pavor. Isso é o inferno. São prisões eternas. Lembra, não foi feito para a alma do homem. A alma do homem é eterna. E a alma rebelde não pode ficar solta por aí. Ela vai ser colocada junto com os espíritos malignos neste inferno. A coisa é séria, meu amigo. Não brinque de crente. Não brinque de ser religioso. Leve a sério esta oportunidade que Deus está te dando. Leve a sério, agarre com todas as suas forças, porque isso não é história, isso é verdade. Graça, favor imerecido. Favor se dá àqueles que merecem. Se você acha que a graça te salva, automaticamente, você está totalmente enganado. A graça é um favor imerecido, mas você precisa merecer esse favor. Hebreus 10, 26 diz assim: se você peca deliberadamente, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não existe sacrifício pelos seus pecados, e sim uma expectação terrível de fogo vingador, prestes a consumir os seus adversários. Se pela lei de Moisés, pelos testemunhos de 2 ou 3 pessoas, tal homem era digno de morte, de que castigo julgais vós ser merecedor? Aquele que pisou no sangue da aliança com o qual foi justificado e ultrajou o Espírito da graça com o qual foi santificado. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não ler as coisas com brincadeira, não escarneça de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que dele se possa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará.
Deus quer nos libertar. Considere isso. Não perca o seu tempo com religiosidade. Busque a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. Porque Ele tem uma eternidade para você. Não em prisões eternas, mas no seu reino. Que Deus o abençoe.